Olá, eu sou a professora Fernanda e estaremos novamente juntos na disciplina de Teoria Sociológica e hoje a aula de hoje é referente à unidade 2 da nossa disciplina. Pois bem, a sociologia ela é uma disciplina que surge da necessidade real de, de entender a complexidade das relações sociais. Então, as áreas do conhecimento, apesar de trazerem muitos elementos importantes para a compreensão da sociedade, estavam desordenados e em conflito diante aos novos desafios que estavam surgindo. Então, como, portanto, a esse novo ramo do conhecimento, essa difícil tarefa de construir conceitos próprios e novas metodologias capazes de responder aos anseios desses novos tempos, dessas mudanças. Então, a gente vai entender nessa aula a respeito de como a sociologia surgiu e acompanhar a evolução do pensamento por meio das principais teorias desenvolvidas pelos grandes nomes da sociologia. A gente também vai analisar como essa disciplina trabalha com a realidade, sendo capaz de discernir todos os elementos da Constituição. Por fim, a gente vai avaliar um pouco da grande influência que as ideias sociológicas trouxeram no Brasil. Vamos começar a classificar a sociologia. Bem, é uma tarefa difícil classificar a sociologia, uma vez que não se pode encontrar um conceito único que defina o que é sociologia. Então, cada teoria desenvolvida pelos grandes nomes da disciplina vai trazer consigo seus próprios termos e conceitos. Porém, algo aparece como elemento comum de todos esses conceitos, de todos os pensamentos desses teóricos, que é o estudo das relações e interações humanas. Então, como toda estruturação teórica de pensamento, a sociologia vai aparecer sobre o enfoque da divisão de uma subdivisão principal. De uma subdivisão principal. Ela pode ser dividida em duas partes. Né? Que duas partes são essas? A teoria e o método. A teoria vai tratar de conceitos, teorias e generalizações. Já o método é o instrumento que vai ser possível a investigação dos fenômenos sociais. Então, recapitulando, a sociologia pode ser dividida em duas partes, teoria e método. A teoria vai tratar sobre conceitos, teorias, generalização, e o método é o instrumental que vai tornar possível a investigação desses fenômenos sociais. Então, independente dessa subdivisão principal, a sociologia pode ser classificada sobre o ponto de vista das realidades sociais de quem pretende ocupar. Então, temos a sociologia do conhecimento, a sociologia urbana, a sociologia rural, a sociologia da família, da indústria, sociologia política, educação, cultura e outras sociologias. Então, ela vai ser classificada também sobre o ponto de vista das realidades sociais que ela própria estuda. E a teoria para a sociologia é um instrumento intelectual que vai servir para a gente entender a realidade, o contexto, o mundo que a gente vive. Né? Ela vai ser dividida em 3 tópicos gerais. E quais são esses tópicos gerais? O tipo de generalização de empregados, os conceitos e esquemas de classificação e os tipos de explicação. Então, a gente vai conhecer esses 3 tópicos gerais. Então, temos que entender que a sociologia é um instrumento intelectual e que esse instrumento vai nos possibilitar de conhecer essa realidade que nossa volta. Então, ela vai ser dividida nesses 3 tópicos gerais. Repetindo,
o tipo de generalização de empregados, conceitos e esquema de classificação e também os tipos de classificação. Avançando. E as teorias sociológicas, né? Temos 6 tipos de classificação. 6 tipos de correlações empíricas entre fenômenos naturais e concretos. Né? Tipo de generalização de empregados, usando a classificação de Morris, temos 6 tipos de generalização. Ou seja, correlações empíricas entre fenômenos sociais e concretos. O que quer dizer isso? É a possibilidade de provar empiricamente, né, os fenômenos sociais concretos. Empiricamente é quando eu provo de forma concreta. Então, generalizações das condições sobre as instituições e outras formações sociais, né? Então, existe uma generalização das condições sobre qual as instituições e outras formações surgem. Está dentro de um contexto mais amplo as formações sociais. E essas generalizações, afirmando que as modificações em determinadas instituições estão regularmente associadas às modificações ocorridas em outras instituições. O que é que ele quer dizer isso? Que as instituições sociais, elas são correlacionadas. Né? A religião, a família, a política, né? O seu grupo de amigos, eles estão correlacionados. As generalizações afirmando a existência de repetições rítmicas de vários tipos. As generalizações descrevendo as principais tendências da evolução da humanidade como um todo. Então, teorias que vão tratar dessa evolução da humanidade. E elaboração de leis sobre implicações e exposições relacionadas ao comportamento humano. Porque o objeto da pesquisa da sociologia é, sim, o comportamento humano. Então, a gente tem essas correlações empíricas entre os fenômenos sociais e concretos. E essas generalizações, esses 6 tipos de generalizações. E os conceitos e esquemas de classificação. É nesse campo de conhecimento que a sociologia mais pôde contribuir para as análises das conjunturas sociais. Então, mesmo tendo criado e isolado conceitos e definições importantes, ainda muito deve ser desenvolvido nesse aspecto. Por quê? Porque ainda não se chegou a uma determinação de conceitos centrais fundamentais na construção de uma sistematização teórica. Ou seja, conceitos onde sirva, né, essa fundamentação teórica para o conjunto da sociedade. Então, a gente pode verificar que muitos conceitos são utilizados por pensadores de sentidos diferentes. A gente está tratando aqui de uma disciplina humana, não uma disciplina exata. Então, a gente viu na aula passada os pensamentos de Comte, o pensamento de Durkheim, o pensamento de Marx, o pensamento de Weber. Então, você pode perceber essas relações distintas, né, entre os pensadores. Então, não há uma receita de bolo, não há uma possibilidade de algo generalizado. E, por fim, na tentativa de alcançar, na consolidação de conceitos que poderiam ser universais, ele acabou criando outro problema. Né? Essa ênfase nos conceitos criou um distanciamento da prática, ou seja, sua efetiva utilização ficou comprometida. Então, vocês lembram, né, como uma socióloga, uma das pioneiras, a Martinoa, ela unia, né, a prática com a teoria. Ela dizia que não bastava ficar observando a sociedade. Ela dizia que precisava ser ativista. Inclusive, ela foi, quando ela estava já surda, né? Já tinha perdido a audição. Então, ela dizia que o sociólogo completo, ele tinha que agir como ativista, agir como transformador da sociedade. Mas, com o passar do tempo, a sociologia ficou estagnada no campo teórico.
e deixou para os agentes sociais, como assistentes sociais, governamentais, os movimentos sociais, para fazer esse processo de mudança na sociedade. E isso trouxe um distanciamento da prática. Isso trouxe um distanciamento do concreto, ficou muito no campo da teoria. Né? E os tipos de explicação? Né? Tipos de explicação. As teorias explicativas podem ser divididas em duas partes, que é com relação à sua causa ou com relação ao seu fim. Do ponto de vista em relação à sua causa, a gente temos uma visão natural da sociedade, né? Que se pode alcançar a partir, né? Que se pode alcançar a consequência a partir de uma causa, de um motivo que determina os fenômenos naturais. Já a teoria explicativa teleológica, ela, ou seja, com relação aos fins do comportamento humano, com relação ao significado, com relação aos propósitos. Então, vamos dividir as teorias explicativas em duas partes, em relação à sua causa e em relação ao seu objetivo, ao seu fim. Então, a visão casual, ela tem, né, ela pode alcançar, estudo que se pode alcançar a consequência a partir de uma causa, de um motivo que leva aos fenômenos sociais. Já a teoria explicativa, ela é com relação aos fins do comportamento humano, ela visa em relação aos propósitos e os significados, os objetivos. E a gente tem os métodos sociológicos. Os métodos sociológicos ou abordagens sociológicas, elas podem ser classificadas em 7 formas, que é o método empírico, ou histórico, me desculpe, comparativo, funcional, formal, compreensivo, estatístico e monográfico. Então, a gente vai conhecer cada um desses fenômenos, né? Como funciona cada um dessas formas ou abordagens sociológicas. O que é o método histórico? O método histórico ele tem como objetivo encontrar e explicar as origens da vida social contemporânea. E isso se faz por meio do estudo de sua história, do seu passado. Ou seja, né, em outras palavras, ao estudar acontecimentos, processos e instituições de civilizações passadas, a gente consegue entender os fenômenos naturais, atuais. Ou seja, estudando o passado, a gente pode compreender o futuro, pode compreender o presente também. Porque a sociedade ela não se transformou no que é hoje, de um dia para o outro, no estalar do dedo. Ela foi passando por uma série de transformações históricas que fez com que a sociedade se torne o que ela é hoje. Então, para entender o porquê que ela se tornou ao que ela é hoje, a gente faz essa vista atrás, a gente passa a olhar para trás, para entender por que chegamos até aqui. Por que nos tornamos o que somos hoje? Né? Então, o que é que os acontecimentos históricos influenciaram na nossa maneira de pensar, influenciaram na nossa maneira de agir, influenciaram a composição e o caráter de uma sociedade. Então, o método histórico, ele busca encontrar e explicar as origens da vida social contemporânea, estudando a história do passado dessa sociologia, dessa sociedade. Temos o método comparativo também. O que é o método comparativo? Ele objetiva o entendimento dos fenômenos naturais, fazendo uma comparação de diversos grupos de fenômenos naturais. E por meio dessas diferenças,
e das semelhanças que são contrastadas nessas comparações, é possível entender melhor a sociedade que é o objeto de estudo. Então, esse método de experiências indiretas foi, por muito tempo, considerado o melhor método sociológico. Por quê? Porque permite que façam correlações gerais e restritas. Essa abordagem é bastante intuitiva, uma vez que a utilizamos para estudar a democracia, comparar elementos da democracia brasileira com a democracia grega, por exemplo, ou das obras literárias atuais, como as clássicas antigas. Ou seja, podemos inclusive ter um critério de qualidade ao fazer essas comparações. Então, quando eu estudo a sociologia pelo método comparativo, e esse método foi por muito tempo considerado o melhor método, eu vou o quê? Eu vou comparar diversos fenômenos sociais. Então, esses fenômenos sociais vou comparar com outros fenômenos naturais. Por exemplo, vou comparar a democracia brasileira com a democracia grega, a democracia da polis, aquela democracia direta. Eu vou comparar com a democracia brasileira. Então, eu vou, em meio das semelhanças e das diferenças, eu consigo entender muito melhor essa sociedade que eu estou estudando. Outro método é o método funcional. Os funcionalistas, aqueles adeptos ao método funcional, eles veem a sociedade como um organismo vivo, no qual cada instituição corresponde a uma função específica do corpo social. Então, a sociedade seria composta por partes interrelacionadas, como uma grande máquina e suas engrenagens, e independente. E cada uma dessas instituições, ela exerce uma função essencial ao todo. Ela faz parte de uma grande máquina. Então, a correspondência da sociedade com o organismo vivo, ela é tão clara nesse método que os problemas das instituições e sistemas sociais são vistos como patologia social. Se a gente vê essa sociedade como organismo vivos, a gente falou que podemos comparar uma máquina. Vamos comparar um corpo humano, coração, pulmão, olhos. Então, para que o corpo funcione de uma forma certa, de uma forma eficaz, eu preciso que todos os meus órgãos do meu corpo estejam contribuindo com sua função. Ou seja, ele vai exercendo sua função para contribuir com o todo. Então, quando acontece algo, quando existe alguns problemas, a gente vê como patologia, como uma enfermidade, como uma doença que acometeu esse corpo que é a sociedade. Então, esses problemas sociais são vistos como enfermidades. E o método formal ou sistemático? O método formal sistemático, ele foca na análise social por meio das relações sociais. Então, ele vai focar por meio da análise das relações existentes entre os indivíduos. Então, para essa abordagem, ele não vai importar o conteúdo do comportamento, mas a forma que as ações podem assumir. Dessa forma, eu vou estudar nesse método formal, esse método sistemático, as relações que tem entre os indivíduos. Já o método compreensível, ele é o oposto desse método, do método formal. É um método compreensível. Ele tem por fim o significado e os motivos que levam a essas ações sociais, ou seja, é o conteúdo. Por que a sociedade vai estar agindo dessa maneira? Por que levou a esse ato? Por que a sociedade está se comportando dessa maneira? Temos o método estatístico. Então, a estatística, ela é uma disciplina fundamental para a análise de variáveis sociais e que essas que a gente pretende estudar. Então,
Então, quando a gente coleta dados a partir de uma amostra, né, um número X, né, da população como um todo, é essencial tornar ciência dos elementos sociais desse estudo. Então, esses são os objetos de pesquisa do método estatístico, que nada mais é do que aquilo que está investigando. Se a pesquisa estatística perguntar quantos livros alguém lê por ano, a variável será o número de livros. E se perguntar qual a religião de um grupo, a religião praticada será a variável. Então, sempre é o objeto de estudo. Né? Se eu perguntar quantos livros alguém lê, eu tenho uma variedade, o número de livros. Se eu perguntar que religião é o grupo, o que é que eu vou estar estudando? A variedade da religião. E o método monográfico, ela se dá com o estudo de caso. O que é o estudo de caso? Eu pegar um caso e estudar. Né? Então, ela vai analisar exaustivamente um grupo, uma comunidade, uma instituição, um indivíduo, com a ideia de cada elemento estudado representa um todo maior. Então, são casos representativos, né, que dá com esses casos, que permite com esses casos escolhidos, uma criação de generalização. Então, eu pego um grupo escolhido não ao caso, certo, gente? É um grupo muito bem escolhido e um grupo que permita, com o estudo daquele grupo, eu fazer uma generalização. Eu pego uma quantidade de pessoas, né, e vou estudar para entender um grupo maior. Porque aquele grupo está inserido dentro de um contexto. E que contexto é esse, né? E qual é a evolução? Vamos falar sobre a evolução histórica da sociologia. Os sofistas, lá na Grécia Antiga, eles estudavam os comportamentos sociais, mas eles se dedicavam na elaboração de provas racionais, ou seja, como a lógica, a matemática. Né? Então, mais recentemente, outras disciplinas também tratam, em parte, do objeto da sociologia, como a filosofia política, a filosofia da história, a teorias biológicas da evolução, né? E os movimentos que objetivam reformas sociais e políticas, né? Pois eles se esforçam a mapear os dados da condição da população. Portanto, a filosofia e todas as outras disciplinas, elas são antecedentes, né, à sociologia. Né? Então, a teoria sociológica ela surge não meramente do agrupamento dessas disciplinas, dessas teorias e disciplinas. Ela agrega a criatividade para a resolução de problemas, que vai passar a pairar sobre a convivência social. Então, problemas que não podiam ser analisados sob as perspectivas desses conhecimentos, história, matemática, filosofia, biologia, né, até então desenvolvido, eles vão dar oportunidade para a criação de correntes sociológicas. Então, tudo que não pôde ser explicado por essas outras disciplinas, elas passaram a ser explicadas através de correntes sociológicas. Então, como é que a gente entende a evolução da história da sociologia? Né? O Dom Martindale, ele vai dividir a sociologia em 5 grandes correntes, na visão desse autor. Né? E essas 5 grandes correntes foram desenvolvidas ao longo de toda a história. Eu tenho o organicismo positivos, as teorias do conflito, o formalismo, o behaviorismo social e o funcionalismo. Vamos conhecer cada uma delas? Bem, a gente já conhece Comte, né? Um dos pais da sociologia. Né? E ele veio com a teoria, né? A teoria positivista. Né? O organicismo positivista, ele surge da brilhante junção feito por Augusto Comte, de suas construções teóricas conflitantes, que é o organicismo e o positivismo. Né?
A primeira construção teórica pode ser influenciada diretamente do idealismo, ou seja, estrutura-se com base em um modelo orgânico da história, da sociedade, da civilização. Então, esse modelo, essa estrutura, esse modelo orgânico da história, tinha como ponto principal 3 elementos, que é o conceito teleológico e fatalista da natureza, que prescreve o que já seria um fim determinado, ou seja, aquele fim determinista, né? Vai acontecer de qualquer jeito. A ideia de que também tem outro elemento, que é a ideia de que não se poderia intervir na sociedade e natureza para observar sobre pena de influenciar negativamente com observação. Então, eu posso observar, mas eu não posso influenciar, porque eu posso influenciar de modo negativo. E a relação orgânica entre diversos setores e instituições sociais, ou seja, essa relação se dá como um organismo vivo. Então, cada instituição social, quando eu falo de instituição social, a gente está falando desses grupos religiosos, grupos familiares, grupos de comunidade. Então, eles não são separados entre si, eles fazem parte de um grande organismo orgânico. O positivismo, né, por outro lado, parte da ciência natural. Ele dá ênfase à experiência para analisar a sociedade. Então, com influência mais filosófica, dá mais atenção no empirismo, naquilo que se pode provar, e os problemas metodológicos. Então, a síntese dessas duas tradições intelectuais contraditórias, elaborada com habilidade por Augusto Comte, foi o que permitiu a consolidação da sociologia, o nascimento dessa disciplina tão importante, né, na vida da contemporaneidade. E a gente tem a teoria do conflito. O que é essa teoria do conflito? Teoria de conflito de Marx, né? Um representante muito importante dessa teoria do conflito é Karl Marx. Ela vai surgir, né, da incapacidade, né, do positivismo ligar os problemas que envolvia no embate interhumano, né, na sociedade. Por ser uma teoria que dava ênfase à harmonia positivista, à ordem e à integração de seus fatores. Mas a teoria do conflito vai dizer que não, que a sociedade vai tá ali, nascer, vai se formar no embate de opostos. Então, ele vai falar que o equilíbrio, né, que o grupo social passa a ser visto como um equilíbrio de forças suscetíveis à interferência externa. Então, são pertencentes a essa corrente o darwinismo social, o marxista, né, o marxismo elaborado por Augusto Comte foi o que permitiu, né, essa sociologia. Então, a gente tem aqui o marxismo, Marx, por exemplo. O que o Marx analisava na sociedade? Qual era a teoria dos conflitos, né, de Marx, quando ele analisa? Ele fala que o processo histórico de uma sociedade, ela se evolui, né, num conflito entre duas partes opostas, que nesse conflito vai nascer outro tipo, né, de formação. Então, vamos supor, lá na Grécia Antiga, né, antes do feudalismo, a gente tinha, né, uma relação entre opostos, né, por meio do quê? Da produção, por meio das relações produtivas. A gente tinha, em primeiro momento, o escravismo. Né? Não estou falando do escravismo brasileiro, africano, estou falando de muito antes disso, antes do Brasil ser descoberto. Né? Na época de Platão, Aristóteles. Então, desse conflito entre escravos e senhor de escravos, eu teria esse conflito entre os dois e nasceria outro tipo de meio de produção, que seria o feudalismo. E por esse modo, o feudalismo também teria um conflito. Esse conflito se daria entre os senhores feudais e os servos, que era outro tipo de exploração de trabalho. Né? Não era um trabalho escravo, mas era um trabalho quase escravo.
Então, desse conflito social entre as duas partes, nasceria outro tipo de meio de produção, outro tipo de sociedade produtiva, que é o que a gente vive hoje, que é o capitalismo, que também existe esse conflito, que é a burguesia, que é o dono das meios de produção, ou seja, o capitalismo, aquele que tem as fábricas, os meios de produções, e o proletariado, que é os trabalhadores. Desse conflito, a IMAX sugere, né, a implementação de uma sociedade que não existiria classes sociais. E se não existisse classes sociais, que para ele as classes sociais é o motor que move a história, né, não existiria conflitos. Então, ele propõe um comunismo. Ele propõe um comunismo depois de várias etapas, né, para chegar a essa sociedade sem, podemos dizer, sem conflitos, porque não existiria diferença entre classes sociais. Eu tenho um formalismo de Kant também, né? Então, com a preocupação de retorno às teorias filosóficas do passado, em busca de orientação para o futuro. Então, vai surgir aí o formalismo sociológico, porque ele dá ênfase às relações entre pessoas concretas, como a relação entre marido e mulher, entre o empregador e o empregado, em detrimento das relações entre as sociedades globais. Então, ele abre caminho para o surgimento da psicologia social. E essa teoria também surge de contradições de ideias, né? De um lado no ramo fenomenológico e do outro o neocantismo, que a gente vai conhecer logo mais na frente. E a gente tem um behaviorismo social, outro autor que a gente estudou nas primeiras aulas, né? Que é o Weber, Max Weber. Essa quarta corrente de desenvolvimento da sociologia, o ramo mais conhecido é a teoria da ação social de Weber, né? Ele diz que passamos a entender a sociedade, para que nós entendamos essa sociedade, deveremos utilizar um elemento que ele chama de tipo social, o que consiste numa construção mental na qual se realçam determinados elementos do contexto social para fim de estudo. Então, eu pego um tipo ideal que serve de exemplo para construir através disso, né, os elementos do contexto social. E a sociologia no Brasil, né? Como se dá a sociologia no Brasil? Então, todas as teorias sociológicas desenvolvidas ao longo da história, eles tiveram, de alguma forma, influências no Brasil. Então, a gente pode dar foco à influência da cada etapa do desenvolvimento da disciplina e analisar os seus efeitos no país. Mas o que merece muito mais atenção no contexto brasileiro é a influência do positivismo de Comte no Brasil, né? Então, estima-se que o positivismo tenha chegado em solo brasileiro por volta de 1850, por meio do que ensinava nas escolas militares e nas escolas técnicas. Então, a primeira obra que vai aparecer nessa linha de pensamento foi a tese de Plano e Método de Discurso de Fisiologia, que se refere a Comte, que foi apresentado na Faculdade de Medicina da Bahia por um autor, Dr. Justiniano da Silva Gomes, em 1844. Já no Maranhão, em 1860, começa a ser impresso um jornal chamado Ordem e Progresso, que era editado pelas Ligas Liberais Conservadores. Então, esse jornal, Ordem e Progresso, inclusive, né, é o lema da nossa bandeira, é um lema positivista, né, Ordem e Progresso ali na nossa bandeira, né, porque o nome já está dizendo, conseguiremos, se mantermos a ordem, conseguiremos o progresso. Então, em 1868, um rapaz, esse que vocês estão olhando aqui, né, na tela, o Benjamin Constant, ele vai inaugurar a Sociedade para a Difusão e
a divulgação do positivismo no Rio de Janeiro. E o papel também muito importante nessa ascensão do positivismo foi Luiz Pereira Barreto, que nasceu ali em 1840. Ele estudou medicina lá na Bélgica, né, em Bruxelas, e foi ali que ele teve contato com essa disciplina, né, com sociologia e com as teorias positivistas. E quando ele voltou para o Brasil, 25 anos depois, ele passou a ser um dos principais difusores do positivismo no solo brasileiro. Ele publicou em jornais na França, na Alemanha, na Inglaterra e teve destaque suas obras As Três Filosofias, que veio a influenciar na Faculdade de Direito de São Paulo um rapaz chamado Júlio Castilhos, esse aqui que vocês estão vendo aqui na tela, né? O Júlio Castilhos, um indivíduo muito importante, né, na história do Brasil. E, por fim, o meio de maior divulgação do positivismo kantiano no Brasil foi o apostolado positivista, que foi criado em 1881 por Teixeira Mendes Lema. Então, sobre a influência direta do positivismo, Júlio Castilho ele escreve a Constituição Positivista em 1891, que era uma Constituição estadual. Isso passa a ser algo original, né? Pois o Brasil, mais precisamente no Rio Grande do Sul, seria o único lugar no mundo onde a doutrina positivista de Augusto Comte começa a ser aplicada de forma direta, né? Direta e na política. Então, o Júlio Castilho foi um grande indivíduo ali na história ali do Rio Grande do Sul, né? Então, ele começa a ser aplicado, esse conceito positivista, na vida política, né? Júlio Castilho e Benjamin Constant, que é considerado os verdadeiros fundadores da República, porque ele participou, né, dessa tentativa da proclamação da República, pela luta da proclamação da República, eram os homens que se apoiavam na doutrina para resolver problemas práticos que era apresentado no dia a dia. E no Brasil, assim, a gente tem 3 características positivistas, que é os intelectuais da filosofia positivistas, né, os políticos preocupados com os problemas práticos que essa filosofia poderia resolver, e também os ortodoxos, que pertenciam ao templo da humanidade, que era uma espécie de igreja, né, positivista. Então temos os intelectuais, né, que estavam ali na filosofia positivista, responsável por estar divulgando essa filosofia positivista. Temos ali os políticos que estavam preocupados em aplicar essa filosofia positivista dentro dos problemas práticos da população. Temos os ortodoxos que pertenciam a uma espécie de templo, né, uma espécie de igreja positivismo. E o chamado castilhismo, né, que veio de Júlio Castilho, acabou por influenciar, por meio das propenderâncias positivistas, né, formação educacional das elites militares e da subida de Getúlio Vargas ao poder. Então, esse foi apenas um aspecto que podemos delimitar a influência das teorias sociológicas na realidade brasileira. Então, mais especificamente na história do Brasil. No entanto, a riqueza dos elementos sociais, que pode ser estudada sob o ponto de vista da sociologia, é bastante vasto. Então, mesmo na Constituição de 1891, essa Constituição formada por elementos positivistas, né, pode ser analisada sob perspectiva de Weber, né? Assim também, as teorias das demais nomes da sociologia, como Marx, Durkheim, para citar os mais conhecidos, são fundamentais para o estudo dos fenômenos sociais brasileiros. Então, apesar do Brasil ter essa construção social no seu começo,
né, nossa origem, essa construção social do positivismo, né, ligado ao positivismo, todos os outros sociólogos, todas as outras teorias de pensamentos, todas os outros correntes sociais, ela vem influenciar no Brasil. A corrente de Marx, a corrente do Carre, a corrente de Weber, todas elas, de certa forma, conseguiram influenciar o Brasil, né? Porque o Brasil está tendo um contexto mundial, né? Mas com toda a vida que você olhar, né, a bandeira, olhar a bandeira do Brasil, né, com aquele lema ordem e progresso, você vai lembrar dessa teoria positivista. Então, ordem e progresso é um lema político do positivismo. É a forma abreviada do lema positivista que foi formulado por Comte. Então, o que é esse lema completo, né, de ordem e progresso? É amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. E qual é o significado disso? O que o amor deve sempre ser o princípio de todas as ações individuais e coletivas. A ordem vai consistir na conservação, na manutenção de tudo que é bom, que é belo, que é positivo. E o progresso é a consequência do desenvolvimento e a aperfeiçoação da ordem. Então, assim, o desenvolvimento da ordem resulta no progresso individual, moral e social, né? Então, esse lema político, né, que está na nossa bandeira Ordem e Progresso, vai se originar dessa filosofia de Augusto Comte, né? Essa doutrina positivista que preconiza a realização dos ideais republicanos, a busca de manutenção de condições sociais básicas, que é respeito aos seres humanos, salários dignos, o melhoramento do país em termos materiais e intelectuais. Então, o lema Ordem e Progresso, que encontra escrito na bandeira nacional no Brasil, foi idealizado por um rapaz chamado Raimundo Teixeira Mendes, né? A bandeira foi desenhada por Décio Vilares, né? com a fundação da República Brasileira, né? por Benjamin Constant. E é isso, gente. Ficamos aqui com a segunda aula da unidade 2 da nossa disciplina e logo mais voltaremos com a unidade 3 da nossa disciplina de teorias sociológicas. Então, até mais e até a próxima em bons estudos.